mais um episódio do Escancaragro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Tudo bem, Rinaldo? Beleza. E hoje vamos falar de um assunto muito importante para todos os profissionais do agro, que é o autoconhecimento. Talvez você pense que foge um pouquinho do setor, mas não. Ele muitas vezes pode estar na base do sucesso aí, do seu desenvolvimento profissional ou da sua empresa. E a gente vai conversar com uma convidada super especial que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, aqueles recados básicos, né? Se você está assistindo a gente do canal do YouTube, por favor, se inscreva nesse canal, não custa nada para você, 5 segundos você se inscreve e ajuda a gente a alcançar muito mais o público agro e levar conhecimento de qualidade aí para todos do setor. E também agradecer os nossos parceiros, né? A nossa patrocinadora master, a JCO Bioprodutos, e os nossos parceiros, a revista Adoro, e também estamos lá na Rádio Cidade, aqui na região do Matopiba, de segunda a sexta, no programa Agrocidade. Um abraço para vocês, pessoal. E estamos aqui com a nossa convidada especial, ela que é mentora, treinadora, com formações pela Carnegie University, Instituto Enneagrama e Global Mentoring, graduada em Direito, especialista em Direito Ambiental, com vasta experiência na resolução de conflitos de forma extrajudicial e possui mais de 14 anos de experiência como instrutora de treinamentos nas áreas de inteligência emocional, avaliação de perfil comportamental, liderança, relações interpessoais e comunicação, gestão de equipes, atuando em várias multinacionais e empresas de médio e pequeno porte, com experiência de mais de 10 anos de atuação em empresas do agronegócio e lideranças de fazendas. Jaqueline Hermes. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Josi. Uma alegria estar aqui contribuindo com todas essas pessoas que já fazem parte aí do nosso cotidiano no agro. E como você falou no início, né? Esse é um tema que parece não ter a ver com o agro, mas realmente ele é a base e eu acredito que vai ser uma troca de ideias aqui bem bacana para as pessoas conseguirem levar na prática o que é o autoconhecimento. Isso é o mais importante, né? Sair do mundo das teorias e levar isso para a prática do dia a dia. Exatamente, a gente trazer, né? Não tem outro... É trazer para a prática mesmo. E eu sou uma testemunha, né, da importância que é esse tema, assim, porque dentro da minha carreira, né, quando eu fui fazer a transição de carreira, o processo de autoconhecimento ele foi fundamental para eu imaginar e construir para onde eu queria levar a minha carreira, né? Então, assim, eu sou uma testemunha viva do quanto que é importante esse tema. Mas, para começar, eu queria que você falasse, assim, até o nosso título vai ser, afinal, o que é autoconhecimento? Porque hoje a gente vai na internet, lê, tem vídeo para todo lado falando, autoconhecimento. Tá virando um pouco mais de moda, né? Mas, assim, o que você falaria ou conceituaria sobre esse tema? Para a gente sair do mundo da teoria e vir para a prática, o autoconhecimento é justamente você se olhar no espelho. Como é a nossa prática do dia a dia? De uma forma bem simples, né? Você vai para o espelho, se arruma, se organiza, vê se tem alguma coisinha ali na sua pele, como é que está o seu cabelo, você se organiza, observa primeiro e depois faz os processos de melhorias necessários, né? Da mesma forma é o autoconhecimento, só que ele é um olhar para dentro. Ao invés de olhar o que está por fora, eu vou olhar para dentro. Como é que eu estou lá dentro? Como estão as minhas emoções? Como é que eu penso sobre as coisas? De onde vêm as minhas ideias sobre pensar em algo? Como é que eu tomo as minhas decisões? De onde vêm esses gatilhos para as tomadas de decisões, né? As minhas ações também, o que eu faço ou o que eu não faço, o que eu deixo de fazer. Então, eu olho para dentro e busco a informação de o que está acontecendo, como eu posso melhorar e aquilo que já é bacana, que é bom lá dentro também. Então, eu valorizo quem eu sou. Essa é a ideia do autoconhecimento, olhar para dentro, ver os pontos positivos e que eu tenho que potencializar, e nem sempre as pessoas acreditam que elas têm pontos positivos, tá? Então, já vamos aqui desmistificar de que o autoconhecimento só vai encontrar coisas ruins. E não é. Ele vai encontrar muitas qualidades nossas que nos fizeram chegar até onde chegamos, mas que se eu olhar verdadeiramente, eu consigo potencializar isso.
E aí aquilo que não é tão bom assim, ou aqueles pontos de melhoria, eles por conta já vão sendo minimizados, porque eu tendo a potencializar aquilo que eu tenho de positivo, né? Olha só, uma comparação para as pessoas entenderem o que é autoconhecimento. Como é que é a nossa educação infantil? A gente faz português, matemática, física, né? Química, biologia. Aí você não vai bem numa matéria. Eu não era muito boa em matemática. Se eu soubesse que ia ser empresária, eu teria ido melhor. Teria me empenhado mais. Teria me empenhado mais. Então, eu não era muito boa em matemática. Onde é que eu recebia reforço de escolaridade? Na matemática. Exatamente. Só que eu era muito boa em português. Por que eu não tinha reforço naquilo em que eu era boa, para eu me tornar ainda melhor, ainda, né, uma expert no assunto, digamos assim? Então, a nossa educação básica, ela já vem nesse conceito de olhar para o que não está bom e aquilo eu tenho que só melhorar. E não olho mais para as qualidades que eu tenho. Então, nós temos que fazer até uma inversão na nossa mente, né? Então, o autoconhecimento, ele vem, sim, claro, mostrar pontos de melhoria, até porque tem alguns pontos que precisam realmente, mas ele dá um reforço nos pontos positivos, tá? Então, eu entendo como eu começo a agir e pensar no dia a dia. Você falou uma coisa interessante, né? Que o pessoal vem muito com essa ideia de que, quero descobrir meus pontos negativos. Você acha que a porcentagem de pessoas assim, com baixa autoestima é muito grande que vai procurar essas ferramentas de autoconhecimento? Ou elas têm baixa autoestima justamente porque ficam presas no ponto negativo. Exatamente. Olha só, a baixa autoestima, ela tem relação direta com o foco nos pontos negativos, tá? Ela tem relação direta com isso, que é o que nós chamamos das feridas emocionais, né? Então, a gente nem percebe, às vezes, que tem uma sensação de abandono. Aí eu estou sempre achando que as pessoas têm que estar comigo, me ajudando a fazer as coisas, né? Ou que eu tive um sentimento de rejeição e aí as pessoas tendem a não aceitar aquilo que eu falo, parece que ninguém gosta de mim, parece que eu não acerto em nada, não contrato bem por causa disso, né? Então, tem uma baixa autoestima vinculada, sim, aos pontos negativos. E as pessoas que buscam autoconhecimento, normalmente, tá, elas não têm baixa autoestima tão grave. Elas já estão ali num meio termo querendo se elevar. Porque quem tem muita, né, muito forte a baixa estima, tende a não buscar. Tende a não buscar. É como a pessoa depressiva, ela tende a não buscar ajuda, né? Então, baixa autoestima, a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho medo de olhar para aquilo que eu tenho que corrigir. E muitas vezes a pessoa já sabe. É tipo aquele cara que fala, eu não vou no médico porque se eu for vai achar coisa. Isso, exatamente. Não vou fazer isso aí porque eu só vou ver coisa ruim, né? Então, essas pessoas, sim, elas precisam ser incentivadas a entender que autoconhecimento é positivo. Por que passar uma vida toda com esse sentimento negativo? Por que errar tantas vezes na mesma situação se eu posso olhar para dentro e melhorar isso, né? Então, assim, autoconhecimento até não é terapia, né? Eu gosto de falar isso para as pessoas. Gente, autoconhecimento não é terapia. Terapia é outra coisa. Que tem gente que tem aversão, né, a isso. E não deveria, porque terapia é muito bom, mas a gente respeita, né? Autoconhecimento é justamente você buscar informação sobre quem você é. Essas informações, elas já são científicas, não é achismo de ninguém, né? Então, como é o comportamento, por exemplo, de um colaborador meu, tá? Então, falando aí para o pessoal do agro, que é a nossa maior quantidade de clientes, é do agro, né? Eu tenho um colaborador, por exemplo, que ele é muito bom em manutenção do maquinário. O cara é muito bom e tal. Por ele ser excelente nessa área, eu coloco ele como chefe da oficina. E aí, o que acontece? Muitas vezes ele não tem aquela habilidade de relações humanas. Não é um ponto positivo dele. Porque ele é uma pessoa mais ativa do que das humanas, né? E aí, junto dele, eu coloco um colaborador que precisa de atenção. Aquela pessoa que gosta de falar da vida pessoal, que trabalha conversando sobre a sua vida, que abre, né, e quer conselhos, com esse cara que é mega ativo. Então, eu tenho alguém mais voltado para o lado emocional, trabalhando com alguém ativo demais. Vai dar certo de cara?
Não vai, tá? Então, o autoconhecimento, ele vem nos mostrar quem nós somos. Eu sou mais ativo, eu sou uma pessoa mais emocional, sou uma pessoa mais teórica. E como eu vejo o mundo, de acordo com quem eu sou, eu tenho a tendência a querer que as pessoas respondam daquele mesmo jeito, né? Mas e quem é o outro? Muitas vezes é totalmente diferente. Então, se eu me conheço primeiro, eu consigo entender lá na prática até como movimentar as peças do meu tabuleiro, as pessoas que estão ao meu redor, né? Verdade. E hoje... Pode falar. Eu falar que isso aí é super comum, né? Tipo, você tem lá o operador bom, ele vira o chefe de campo. Você vê muito em time de vendas, né? O vendedor bom é o cara que vira gerente, né? Então, não necessariamente. A grande maioria das vezes não é, diga-se de passagem. Exatamente, não é. Quando que poderá ser? E aí vem... Leve esse cara para um treinamento de autoconhecimento, identifica as potencialidades dele, tanto para ele quanto para você, que é gestor, né? Identifica as potencialidades, identifica os pontos de melhoria e, nesse treinamento, constrói com ele, então, um plano de ação. O que você precisa melhorar para chegar a ser gerente é isso, isso, isso e isso. Você quer encarar esse desafio? Bom, então, aí sim a empresa investe nele, ele investe por conta nele, enfim, né? E vai para esse processo de melhoria. Então, precisa um tempo. Qual tem sido a nossa dificuldade no agro? Falta de mão de obra e falta para chegar de tempo, né? Para isso tudo. Só que é um erro. Às vezes a gente está pensando a curto prazo em resolver um problema e está criando um problema maior a longo prazo. De repente, aí, 3, 4 meses, né, a pessoa buscando autodesenvolvimento, ela vai chegar no ponto que você quer. Sim. Eu acho que às vezes tem um problema em alguns setores, né? Talvez no comercial nem tanto, porque às vezes você vê muito lá o cara da ponta ganhando mais do que o pessoal de gestão, porque tem comissão ali, etc, né? Mas em vários outros segmentos, às vezes... talvez é a única maneira desse cara crescer financeiramente, né? Vamos pegar esse caso, beleza. Eu sou operador. Cara, como que eu vou ganhar mais sendo operador? Talvez é só eu virando chefe para depois crescer. Talvez muita gente toma uma decisão, não vou falar que é errada, não vou colocar juiz de valor aqui, mas pensando nisso, né? Sim, exato. E às vezes conhecendo, você conseguiria montar um plano comercial, alguma coisa que a pessoa ganharia mais do que se ele fosse gestor. Então, mas eu acho que tem uma limitação, porque, beleza, no time de vendas é bem claro isso, é bem ok, porque conforme ele vai... Mas e num caso desse, de uma equipe dessa, como é que você vai fazer um operador ganhar super bem? Exato, Essa é verdade. Exatamente, não tem, né? Tem uma limitação do salário em si, da remuneração em si, a menos que ele assuma outros cargos, funções, justamente. E aí também vem a decisão, né, do dono. E aí, eu quero esse cara realmente assumindo uma posição de gerência ou eu quero essa pessoa ali operacionalizando? Exato, né? Porque às vezes, muitas vezes, é um caminho sem volta. Isso. Eu quero dizer assim, por exemplo, beleza, o negócio é o seguinte, eu vou tirar você de operador de máquina, sei lá, e você vai virar um chefe de campo. Se você não desempenhar bem como chefe de campo, cara, você tá fora, porque você não pode voltar para operador. Então, é uma decisão difícil, né? E olha só, pegando esse gancho, a palavra decisão. No autoconhecimento, a decisão é um dos pontos principais, porque a gente toma várias decisões por dia, né? Outro dia eu vi lá uma estatística, não tem como mensurar, mais de 3.000 decisões por dia, que você decide desde comer, vestir e por aí vai, até as decisões maiores da sua vida, né? E a decisão do gestor passa pela inteligência emocional. Vamos nessa situação aí, ó. Um gestor emocional vê que o cara precisa ganhar mais, aí ele diz assim, vem cá, meu amigo, tá na hora, né? Você tá trabalhando há 15 anos comigo, vamos lá, vou colocar você como gerente agora. E aí o cara diz, pô, que legal, vou ganhar mais, vou ser gerente. E aí ele se frustra ali na frente porque não foi preparado para isso. Né? Então, faltou inteligência emocional do líder de fazer uma leitura mais objetiva da situação para ambas as partes. Então, é aí que muitas vezes as pessoas não entendem que inteligência emocional ela é na prática mesmo. Aí eu vou pegar um líder mais ativo, que não está tão preocupado assim com o lado emocional, se o cara precisa ou não precisa ganhar mais e se é bom ou não é. E aí ele olha para o cara e diz assim, poxa, o cara está há uns 15 anos já comigo, né? O que eu vou fazer com ele, né? Como é que vai ser bom para ele, como é que vai ser bom para mim? Esse cara vai chegar e vai conversar, vai dizer assim, ó,
você está 15 anos comigo, como é que vai ser daqui para frente? Aí, às vezes, o cara do outro lado vai dizer assim, será que ele quer me demitir? Será que eu não estou fazendo um bom trabalho? Porque, normalmente, quem é ativo também é um pouco mais agressivo na comunicação. Vamos lá, me diz aí, porque eu quero dar um rumo para você. Como é que vai ser? Então, a pessoa fica em xeque do outro lado. Então, olha só, a comunicação, né? Alguém mais teórico, por exemplo, que analisa até tomar uma decisão, né? Um gestor bem analítico. Ele vai ter lá os números, normalmente toda a fazenda, a propriedade ou a revenda, né, do agro, vai ter várias planilhas, tudo bem organizado, e ele vai pelos números. Né? E aí ele vai dizer, olha, você está há 15 anos já comigo, né? E olhando aqui a sua produtividade e tal, foi crescendo. Então, ao meu ver, tá bom, não tá bom aqui onde você está? Aí o outro vai dizer, tá bom, não tá? Olha, para você crescer, de repente, faz isso, aquilo, aquele outro. Então, são 3 formas diferentes de posição de líderes que, com inteligência emocional, conseguem moldar a si mesmos e entender a necessidade do outro lado também, se vai ser bom para o outro, vai ser bom para a minha empresa, vai ser bom para mim ou não. Né? É uma solução 100%, já que o autoconhecimento? Existe alguma coisa 100%? Não. Com certeza não. Mas é assim, né? Tipo, não garante que vai dar certo, mas se não tiver nada, é certeza que não vai dar certo. Exatamente, né? Então, a questão de ponto de vista também, né? Sim. Enxergar possibilidades novas. E esse é um assunto, assim, que pela experiência também, que você faz uma vez, tipo, descobre o seu perfil, mas que você tem que estar sempre atualizando, porque não tem jeito, você vai esquecendo, daqui a pouco você entra de novo na roda, né, da emoção. No hábito. E aí você perde essa esse hábito bom de se auto-observar e ver, né? Então, é uma coisa que você tem que estar sempre... É isso mesmo, Josi, né? Esse é um dos desafios, então, do autoconhecimento. Você olhar para dentro de si constantemente e buscar melhorias. E olhar também validando aquilo em que você já melhorou, né? Poxa, eu já melhorei como tomador de decisão. Eu já consigo agora enxergar sob vários aspectos. Qual é o próximo passo? Agora o meu próximo passo, por exemplo, é descentralizar as decisões. Então, eu tenho que evoluir em inteligência emocional para conseguir descentralizar. Por quê? Eu preciso aprender a confiar nas pessoas, eu preciso entender de um processo de delegação, né? Eu preciso fazer boas escolhas na contratação. Mas se eu não conheço quem eu sou, as minhas características como líder, o que eu preciso melhorar e o que já é bom, eu não consigo entender como que eu vou descentralizar se sempre a decisão passou por mim, né? Como eu vou delegar melhor? Eu falo, parece que eu falo grego, as pessoas não entendem. Qual é o processo? Então, é uma melhoria contínua. As gerações vão mudando também. Então, inteligência emocional é sobre mim e sobre o outro. Né? Eu me conheço para me relacionar também melhor com o outro. E não tem como, assim, você ir mudando, né, de perfil, né? Essa é uma pergunta legal. Essa é. Tem como? Olha aí, né? Existem duas situações distintas, tá? Uma questão que é a nossa formação biológica e do meio que a gente convive, a neurociência fala sobre isso, né? Eu gosto muito de ouvir neurocientistas falando sobre isso. Então, nós temos uma formação básica, que é a nossa genética, somada à vivência familiar até aos 3 anos de idade, por exemplo. Então, ali formata o meu perfil emocional. Como é que eu vejo o mundo? Se o mundo me rejeita, se o mundo me aceita, se eu tenho sensação de abandono, se eu sou uma pessoa mais ativa. É ali que as coisas se definem nesse sentido. Então, eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Isso não muda. Agora, o que muda a partir do autoconhecimento? O entendimento do que isso está fazendo na minha vida. E aí eu mudo o meu comportamento. Tá? Vou falar sobre mim, então. Um exemplo meu aqui. Jaqueline, introspectiva, tímida, né? Não teria características lá de falar em público.
No entanto, eu me encontrei como treinadora de pessoas, palestrante, estou aqui fazendo podcast. Eu parei de ser introspectiva e tímida? Não, mas eu entendi como que o meu organismo reage, inclusive as sensações que eu tenho dentro do meu organismo, e eu entendi a partir do autoconhecimento que se eu não melhorasse nessas áreas, eu não poderia cumprir aquilo que eu gosto tanto, que é de levar conhecimento e mudança de vida para outras pessoas. Também foi num processo de autoconhecimento há 18 anos atrás, que eu saí da área do direito, onde eu era infeliz, que o direito tem tudo a ver, para quem fica atrás da mesa, com introspecção. Tem tudo a ver, né? Mas a fala, ela é importante no direito também, dependendo da área em que você escolhe. Só que eu me sentia frustrada em audiência. Eu não conseguia fazer audiências. Meu coração palpitava. Eu tinha brancos na minha memória, né? Aquela questão do conflito era difícil para mim, o conflito, sabe? Com o outro lado. E aí eu disse, não é por aí, preciso me conhecer para entender agora, porque gostei tanto da faculdade de Direito, como é que vai ser agora? Né? O que eu vou fazer? E eu busquei esse processo de olhar para dentro. E eu identifiquei, sim, que eu queria ajudar as pessoas, assim como eu queria no Direito, que eu tinha habilidade de comunicação, porém uma comunicação diferente, não de conflito. E aí eu fui melhorando, fui buscando técnicas, né? Aprendizado. Então, a gente aprende a se comunicar. A gente não nasce palestrante. Você aprende a ser líder. Você não nasce um líder, né? Então, qualquer um, independente do seu perfil emocional original, com processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, passa essas barreiras e alcança aquilo que parecia não ser para si. Não é para mim. Não, isso é uma crença limitante. Você tem que olhar para dentro. Mas muitas vezes vem o medo, né, que a gente falou antes, desse olhar para dentro de si. Mas assim, nesse caso, você tinha uma sementinha de comunicação dentro de você que você não estava olhando, né? Porque assim, a gente vai por esse lado assim, tem que saber o perfil para poder se encaixar melhor dentro de uma empresa, dentro de uma vaga, tal. Mas nesse caso assim, não... Você estava no perfil certo para você, mas como que dentro disso, então, você encontrou, tipo assim, também fazia parte de você? A comunicação, sim, o viés, né? No meu perfil já tinha habilidade de comunicação, mas qual era a comunicação que eu tinha habilidade? A de ouvir o outro lado, interpretar e orientar. Era essa a minha veia da comunicação. Não a de debate. Entendi. Não a de debate, exatamente. A de debate, a de levar algo às vezes forçado, né? Ter que criar uma tese em cima daquilo, encontrar vieses para resolver as situações. Não era essa a minha vertente da comunicação. Tanto é que no escritório de advocacia que nós temos até hoje da família, tem 40 anos lá no Rio Grande do Sul, o nosso escritório, 90% das demandas eram resoluções extrajudiciais, que está no meu currículo aí, que é o quê? Chama a família para dentro do escritório, senta para ouvir, conversar e orientar. Era muito pouco judicial, porque era uma característica da comunicação diferente, né? E aí eu entendi isso, eu digo, poxa, então eu tenho que usar isso de outra forma na minha vida. O que eu vou fazer se não é o direito? Porque no direito sempre vai ter conflito, de um jeito ou de outro. E aí eu entrei no ramo dos treinamentos, né? Juntamente com o Marinho também. Aí foi mais ou menos na mesma época. Ele fez alguns cursos, eu busquei outros. E nós fomos evoluindo nessa área, né? De autoconhecimento. Inclusive, o Marinho esteve aqui também, né? Um dos primeiros episódios falando sobre liderança. Então, procure no canal aí também. Foi um episódio muito legal. Foi. E, Josi, complementando o que você falou, como é que uma empresa faz na hora da contratação, né? Então, assim, eu tô lá, na minha empresa, preciso contratar um RH, preciso contratar um operador de máquina, preciso contratar um agrônomo, enfim. O que eu tenho que verificar aí? Além das qualificações técnicas necessárias, muitas vezes, para aquela atividade, né? Fora isso, o mais importante do que a qualificação técnica é o comportamento dessa pessoa. É o comportamental dela, diz muito. Porque eu posso ser excelente tecnicamente. Eu era excelente tecnicamente como advogada.
mas eu não tinha um bom comportamento como advogada. Isso não me ajudava, né? Me atrapalhava o meu comportamento. Então, da mesma forma, lá no dia a dia. Então, as pessoas precisam ter diagnósticos melhores na hora da contratação. Aquilo que a gente falou, cuidado com a pressa momentânea. Pode ter um problema ali na frente, né? Então, ter um pouco mais de cuidado nessa hora da contratação. Não tenho tempo, já que preciso contratar hoje, porque é sazonalidade, eu tenho contratação por safra, enfim, né? Faz parte. Faz um checklist melhor sobre isso. Vê quem é a família dessa pessoa, como é que ela age com essa família, quem é uma referência para essa pessoa na vida dele. Tá? Um valor do qual ele não abre mão, por exemplo, do qual ele não abre mão. Né? Qual é o sonho que ele tem? Jaque, mas tudo isso? Sim, tudo isso, porque daí você contrata melhor. Né? Inteligência emocional tem relação com o tempo. Então, autoconhecimento tem relação com o tempo. Não vou conseguir resultado imediato. Né? É igual a pessoa que quer aprender a investir, né? Quer investir na Bolsa de Valores, mas eu quero ganhar dinheiro amanhã. Não é assim. Não. Ou você entende que dedica tempo ao autoconhecimento e em 1 ano eu quero estar em tal nível do autoconhecimento, em 2 anos tal nível, né? E promover lá no meu dia a dia mudanças necessárias para isso. É verdade, você comentou um ponto interessante, porque às vezes a gente fica tão preso nessas... Eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoas, né, para entrar em empresas, e se você fica preso nesses padrões de pergunta, a pessoa já vem com aquele texto ensaiado, né? Isso aí. Você não consegue descobrir nada dela. Isso. Então, tipo, esse exemplo de, qual que é a sua referência? Nossa, você consegue, né... vislumbrar tanta coisa da pessoa com essa resposta que... Cara, a gente fazia muito isso. Quem que é seu pai, quem que é sua mãe, o que eles fazem. Assim, não é aquele negocinho, como você se vê daqui 5 anos, né? Mas qual... Beleza, você quer estar onde, né? É importante isso, né? Como você se vê. Exato. Porque, na verdade, assim, a empresa, né? Ela tem um papel de ser um viabilizador disso para ele e ele de viabilizar outras coisas para a empresa, né? Então, às vezes o pessoal acha que é meio engessado, procedimento de você ter lá um momento anual de sentar, de conversar, né? O pessoal fala de feedback, né? Não é feedback, né? Pode até colocar lá na agenda, lá com esse nome e tudo, mas é lá conversar, né? Medir o que foi feito, o que não foi, né? Ver para onde quer ir, como que evoluiu, não. Eu gosto muito dessa linguagem simples, sabe? Porque a linguagem moderna de algumas coisas, como feedback, né? Você falou, às vezes parece distante de nós. E é justamente o que é isso? É uma conversa. Vou contar um exemplo do agro, tá? Um cliente nosso, então, ele disse assim, poxa, eu estou perdendo o controle da minha equipe, porque eu não sei qual é a agenda diária deles, o que é que eles vão fazer, né? Durante o dia. Eu sei que tem plantio, eu sei que tem organização lá da parte dos insumos, eu sei que tem galpão, que tem manutenção, sei que tem tudo isso, mas eu não consigo entender o que é que eles estão fazendo e quanto tempo eles vão levar para fazer as coisas. E eu estou percebendo improdutividade na minha fazenda. Como é que eu vou fazer isso? Né? Veja só, um passo simples é o tal do feedback, que é uma conversa com as pessoas. Ele disse assim, eu peguei um caderninho, isso depois de treinamento com a gente, autoconhecimento, ele entendeu que ele colocava medo nos colaboradores porque ele era centralizador. Então, o que ele fazia? Antes de treinamento, né? O que ele fazia? Ele chegava para o pessoal e dizia assim, fulano, hoje tem isso para fazer, viu? Tem que terminar até o final do dia. Fulano, hoje tem isso. Na mente dele, tudo isso conseguiria ser realizado naquele dia ou naquela semana. Mas ele também não tinha um planejamento. Ele não planejava. Ele era uma pessoa puramente de entrar em ação sem planejamento. E aí as pessoas não alcançavam o resultado no dia ou no prazo que ele queria, havia frustração e na mente dele, então, falta de resultado. Não tinha resultado, né? E o turnover enorme, ou seja, a troca de colaboradores constante dentro da empresa. Aí ele fez o processo de autodesenvolvimento e ele entendeu que a comunicação dele era falha, era muito pobre. Ele falava pouco e ouvia pouco os seus colaboradores. Ele só dava aquele comando, mas não ouvia, não explicava, não interpretava. Então, ele começou a fazer o seguinte. De manhã, ele reunia o pessoal no pátio, né, na frente do refeitório da fazenda, com um bloquinho de anotações, que ele já tinha feito de manhã, mais cedo ainda, ou de madrugada. Né? Ele diz assim, Josi, o que você tem para hoje, Josi? Aí as pessoas no início ficaram assim,
Como assim? O que o senhor quer que eu faça? Não, eu quero saber o que você vai fazer hoje. E ele começou com essa ideia de pedir para as pessoas o que elas precisavam fazer. Ou seja, ele conseguiu alcançar dentro da fazenda o que a maioria tanto quer, que o colaborador tenha pensamento de dono. Mas porque ele deixou as pessoas pensarem. Ele permitiu isso a partir de um processo de autoconhecimento. Ele viu que ele não permitia isso, pela postura e pela forma com que ele se comunicava. A partir daí, fluiu muito melhor. Claro que no início as pessoas ficaram um pouco perdidas, elas não eram acostumadas a pensar, mas ele fez isso constantemente, por mais de 30 dias, todos os dias de manhã, até as pessoas pegarem o ritmo. E era simples, com um bloquinho, daí ele anotava o que a Josi dizia que ia fazer, né? Fulano o que vai fazer, Beltrano o que vai fazer. No final do dia ele olhava, e aí, Josi, conseguiu? Por que deu certo? Por que não deu? Isso é o tal do feedback, que é uma conversa. O que é uma conversa? 2 pessoas ou mais. Não é só um que fala, né? 2 falam, 2 ou mais ouvem. Então, olha a importância aí do autoconhecimento. Nossa, adiantaria alguém dizer para ele, de fora, assim, você tem que melhorar isso. A gente não aceita quando alguém cutuca no nosso ponto negativo. Então, ele precisou passar por um processo de autoconhecimento através de treinamento, de busca de informação, para chegar nesse ponto. E imagino que o treinamento que vocês fazem também vai muito nesse sentido, né? De fazendo ele próprio pensar também, né? Exatamente. Não adianta nada também só dar as instruções, né? Não. A gente é igual fazer academia, a gente sabe que precisa, todo mundo fala que precisa. Enquanto eu não fizer um processo para entender isso e partir de mim mesmo, eu não vou fazer. É verdade. Né? E você acha assim que todo mundo precisa passar por esse processo, Jaque? Porque tem histórias de pessoas assim que, sei lá, que sempre foram daquele jeito e sempre esteve infeliz, nunca sentiu necessidade e tá tudo certo. Ou a pessoa não tá enxergando alguma coisa. Ou eu estendo assim, quando que seria o momento ideal de fazer, né? Também, será que é só quando tá aquela tristeza? Porque normalmente é assim, eu vou fazer porque eu tô frustrada. Ou tem outros momentos melhores, né? Veja só, eu gosto muito de fazer uma introdução para falar sobre essa parte aqui. Qual é a introdução? Por que a gente foca autoconhecimento em tristeza? Porque é a chuva de informações que nós estamos recebendo nas redes sociais. Você está triste com isso? Você está deprimido por causa daquilo? Você não alcança o resultado? Vá em busca disso. Nós somos seres faltantes. Nos falta algo a vida toda. Né? Várias coisas. Não vou nem entrar em detalhe. Não é nem só dinheiro. Várias coisas a vida toda. Então, é natural que a gente vai buscar o que falta. Só que a gente não pode olhar só sobre o aspecto do que falta para eu alcançar lá na frente. Eu tenho que viver melhor hoje, o dia que eu tenho hoje, estar melhor hoje. E aí, a idade ou o período para buscar isso é o quanto antes, tá? Só que não muito antes também. Tem pais que me dizem assim, Jaque, meu filho tem 16 anos, está perdido, o que eu faço? Quero levar ele para o treinamento de autoconhecimento. Não faço. Ué, por quê? Porque ele tem 16 anos e é normal com 16 anos estar perdido. Deixa passar a fase. Mas depois vai entrar num processo já, então, né, de querer uma ascensão profissional, encontrar uma faculdade, alguma coisa assim, né? Faz o quê? A partir dos 20 anos é o ideal, tá? A partir dos 20 anos. Que daí você já tem uma certa ideia ou não ideia de nada e você começa a precisar de orientação, então, para focar naquilo em que você é bom, nas suas qualidades. E já eliminar aquilo que você sabe que você não quer para a sua vida. Então, ali já começa, tá? Hoje, nos processos de sucessão familiar no agro, né? Tem muita sucessão familiar. Qual é o grande conflito? Conflito de gerações, que passa pelo conflito de comunicação, né? A falta dela, normalmente, a falta de compreensão, esse diálogo que o outro quer, como eu quero, como a gente pode conciliar essas ideias para que o meu sucessor venha a seguir tudo aquilo que eu construí, né? E não desmanchar tudo aquilo que foi feito também. Então, precisa uma comunicação clara, né?
E aí eu digo assim, tem gente que é extremamente otimista, não é? Tem o bem triste e tem o extremamente otimista. Tem, só faz conta pra cima. Só Conheço conta pra cima. um monte. Ih, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, né? É bom, gente, ser assim. Tudo que é excesso faz mal. Tudo que é excesso faz mal. Então, às vezes, parece aquela pessoa, né? A Josi disse assim, tá indo tudo bem na minha vida e tal. Eu não preciso disso, tá tudo legal. A pergunta que eu faço é, será? Será? Então, como é que eu faço para saber? Claro, né, gente? Não é todo mundo que precisa ficar o tempo inteiro buscando autoconhecimento. Tem pessoas que são autoanalíticas, autodidatas, com capacidades espirituais, mentais mais desenvolvidas, e elas conseguem ir fazendo processos na vida delas. Mas sempre tem uma fonte de informação. Ninguém tira a ideia da mente. Tem uma fonte de informação para isso, né? Então, assim, o extremamente otimista, ele tem que cuidar, porque muitas vezes ele é a pessoa que desvaloriza os outros ao seu redor. Ou ele não leva as pessoas junto com ele. Ele chega lá, mas ele chega muitas vezes sozinho. E a qual custo isso? É um esforço, muitas vezes, desmedido por conta própria. Quando, se eu conseguisse gerir um time ou envolver as pessoas da minha família, né, eu poderia chegar mais rápido, melhor, ou até chegar no mesmo tempo, mas com um custo menor, né, com uma vida vivida melhor a cada dia. Porque parece que as pessoas estão olhando só lá na frente vai ser bom, sabe? O que eu tenho que conquistar está lá na frente, o que vai ser bom. Mas tem que ser bom hoje já, né? Hoje já. Vou dar um exemplo aqui da minha mãe, né? A minha mãe, então, uma senhora hoje, vai fazer 70 anos, extremamente enérgica, assim, né? Ela tem energia para muitas coisas na vida dela, graças a Deus. E ela, quando ela passou por um processo de autodesenvolvimento, foi quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu com 56 anos. Ambos tinham a mesma idade, 56, faleceu com 56 anos. O processo ali foi muito dolorido, jovem, ela ainda e tal, ele também. E ela foi buscar o autoconhecimento. E o que ela percebeu no autoconhecimento? Que ela era uma pessoa que não realizava por conta própria, ela ficava na sombra dele, né? Então, ela realizava aquilo que ele realizava. Onde ele ia, ela ia. O que ele dizia que tinha que fazer, ela fazia. E a gente vê muito isso no agro, né? Por uma necessidade, né? As mulheres acompanharam seus maridos, vieram para cá, excelente tudo que fizeram. Nós aqui, né, somos gratos por tudo que temos a essas pessoas, mas chegou um ponto que algumas pessoas não conseguem ter uma vida própria mais, né? Eu vejo muitas mulheres no setor do agro frustradas nesse sentido, porque elas vieram, elas ajudaram a construir, o homem está lá, continua batalhando e tal, e a mulher muitas vezes ela ficou de fora dessa situação, né? E aí ela precisa buscar o autoconhecimento, como a minha mãe fez. A minha mãe percebeu assim, que ela precisava fazer diariamente um cronograma do que ela iria realizar aquele dia. Por dia. Uma coisa de cada vez. Isso também é autoconhecimento. As pessoas têm que colocar isso na mente. Então, o que ela fez? Hoje eu tenho que ir ao banco, né? Porque uma senhora de 70 anos, ela vai ao banco, né? Hoje eu tenho que ir ao banco, eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que, né, fazer X atividade física, isso, aquilo, até às 18 horas. Tudo ela anotava num caderninho. Ela não fazia isso antes. E no final do dia ela olhava o que ela conseguiu, ela ficava feliz. Poxa, eu consegui organizar a minha agenda. Depois disso, passados os anos, ela passou para o trabalho voluntário. Se envolveu em diretoria de outras entidades. Ela estava com 3 entidades já envolvidas, fazendo um trabalho na comunidade, porque ela estabeleceu realizações diárias na vida dela, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu incentivo, né, as mulheres do agro também que, porventura, estejam aí buscando um ideal de vida ainda, começa por dia, um dia de cada vez. E conversa. Né? Isso é autoconhecimento. Conversar com a outra pessoa, saber expor as minhas ideias, os meus sentimentos, as minhas dificuldades, mas olhar para mim e dizer o que eu vou fazer por mim. Porque autoconhecimento eu não faço pelo outro, eu faço por mim, né? O outro passa a ter uma vida melhor por consequência da minha melhoria, da minha mudança, enfim, né? Nossa, já que isso é extremamente importante mesmo, né? O quanto que o autoconhecimento está
atrelado a viver o presente, né? Porque pode parecer muito fácil. Tem que viver o presente. Só hoje importa. Mas na prática, né? A sua mente está sempre ou para trás ou para frente. Isso. Também dando um exemplo pessoal, né? A minha atividade física, por exemplo, também só começou a engrenar quando eu virei na minha cabeça e falei assim, não, eu tenho que trabalhar que nem Alcoólicos Anônimos. Só hoje. Só hoje. Isso. Tipo, hoje eu tenho que ir, eu tenho que dar um jeito de ir hoje. Aí o negócio fluiu. Isso. Então, é isso aí. Mas realmente... É emocional, né? É emocional. A gente precisa ter esse controle emocional. E nós tivemos aí um cliente, né, de uma fazenda grande aqui. Normalmente eu não falo o nome, né, dos clientes, enfim, mas enfim, né? O que eles fizeram, tá? A gente está fazendo um processo de 2 anos lá de trabalho, né? Um cliente de Barreiras, né? Esse cliente é um dos maiores produtores da região e ele tem 14 líderes administrativos, fora as lideranças de fazenda, tá? Esses 14 líderes administrativos passaram pelo processo de autoconhecimento, porque eles estavam tendo entrave de comunicação entre os setores, eles não conseguiam ensinar outra pessoa para assumir o lugar deles, para eles poderem crescer, fazer parte de um conselho, que essa empresa já tem conselho, né? Eles não tinham qualidade de vida, ou seja, pareciam plantonistas, com o celular 24 horas ligado, né? Então, o proprietário disse assim, olha, eu preciso fazer um desenvolvimento porque eu estou percebendo aqui que essas pessoas não estão tendo qualidade de vida, né? Então, fez um processo de autoconhecimento com esses 14 gestores. Gente, teve inúmeros resultados, tanto em menor tempo para a realização das atividades, quanto em engajamento de equipe, quanto em vida pessoal, né? Então, eles passaram a conseguir sair mais cedo, a viajar no final de semana com a família, coisas que eles não faziam com o autoconhecimento, né? Então, outro, levou os líderes de fazenda, esse é aqui de Luiz Eduardo, levou os líderes de fazenda para fazer um processo de autoconhecimento. Aí a gente pensa, mas o pessoal é meio, né, bruto lá do campo, como é que vai fazer autoconhecimento? Parece que não é para eles, né? Aí veio fazer um processo de autoconhecimento. A primeira pergunta que eles fazem é assim, tá, e eu vou fazer o que com isso aí? Nesses 3 dias aí, vocês vão me ensinar o quê? Eu vou fazer o quê com isso aí? A partir daí, eles entenderam qual era a dificuldade na empresa, né? Eles precisavam criar processos para plantio, para colheita. Não tinha, tá? Mais de 500 funcionários e eles não tinham esses processos, não conseguiam. Então, os gerentes de fazenda fizeram o processo de autoconhecimento, entenderam que eles precisavam mudar nisso. Um era centralizador, eram 3 gerentes. Um era centralizador demais, então só ele colocando a mão as coisas funcionavam. Imagina, gente, o relógio tem 24 horas para todo mundo. Imagina uma fazenda que precisa de 500 colaboradores, você querer estar em todas as pontas. Tá doido. Não tem como. O outro gestor era uma pessoa que esperava algo em troca, ele esperava o reconhecimento. Então, toda vez que ele ensinava, ele esperava um reconhecimento. O cara não reconhecia, já ia para o caderninho negro lá para o RH e rotatividade assim, ó. E aí, o que começou a acontecer? A rotatividade, ela cai no boca a boca, né? E aí, as pessoas dizem, ó, lá não é legal, lá não é bom, lá os caras são exigentes demais, lá não sei o quê, né? Indo cada vez menos qualidade, cada vez menos qualidade na contratação, tá? E o outro, então, uma pessoa bem pacífica, assim, que aceita as coisas de uma maneira muito tranquila. Então, ele aceita muito, inclusive, aceita demais as desculpas dos colaboradores. Tá? Esses 3 gerentes vieram fazer um processo de autoconhecimento. A partir dali, uma mentoria individual conseguiu alinhar esses pensamentos. Eles entenderam a diferença entre eles 3. Eles não poderiam cobrar do outro em função dessas diferenças. E cada um, no seu setor, criou o plano de ação. Então, cada um, qual foi o primeiro passo? Escolher um braço direito. Você tem que ter uma pessoa que é o seu braço direito. Você não é o super-homem, né? Quem é o seu braço direito? Ah, mas é difícil. A primeira coisa é essa. É difícil, né? A partir do autoconhecimento, eles olharam e disseram, poxa, tem alguém aqui que combina com o meu perfil, não é igual a mim, porque ninguém vai ser, mas que combina, eu consigo trabalhar, eu consigo dialogar com essa pessoa.
Reuniram, né, cada 2 pares, então, e fizeram os seus processos, então, dentro dos seus setores. Então, entende? O autoconhecimento, ele é prático. Porque se eu tenho que identificar quais são os problemas que eu tenho. Como eu vou solucionar eles é o que o autoconhecimento traz. É como. Porque o que você tem de problema, você já sabe. Verdade. Você só vai validar lá o que você tem de problema, né, no treinamento. Mas como eu chego? É essa receita que as pessoas querem. É dar o primeiro passo hoje. Hoje. Porque é esse primeiro que vai fazer você subir toda a escada. Não é o último degrau. Então, esse é o mais importante. É o hoje. Verdade. E normalmente, quais são as ferramentas que vocês mais usam, assim? Tem uma ferramenta muito conhecida já de algumas pessoas, que é a avaliação DISC. Né? Ela é uma avaliação de comportamento. Ela não é para a vida toda. Tá? Ela é uma avaliação de comportamento que tem muito a ver com o momento. O momento que eu estou vivendo agora, processos que eu já fiz de melhoria na minha vida, vai desenhar qual é o seu padrão de comportamento hoje. Tá? Daqui a 6 meses, 1 ano, você faz outro DISC. Se você fez treinamentos, buscou processo de melhorias ou passou por algum trauma, alguma perda, o seu DISC vai mudar em algum ponto. Tá? Ele vai mudar. Então, o DISC ele precisa ser feito constantemente nas empresas, porque ele não é um desenho de perfil emocional, genético, né? Ele é um desenho comportamental, o que eu faço com as circunstâncias. Claro que leva, né? Sempre tem o que genético envolvido, que não foge, mas ele é alterável. Então, essa é uma das grandes ferramentas que a gente faz. A outra ferramenta que a gente tem é uma ferramenta para os RHs e para os gestores, quando eles enviam pessoas para o processo de desenvolvimento, chamado Impulse Up, que é uma plataforma onde ficam registrados, então, todos esses dados sobre os colaboradores. Ali também é possível você organizar todas as reuniões, anotar todas as reuniões, todos os feedbacks, as conversas que vocês tiveram, os prazos de melhoria de cada um. Então, é um processo que vai gerir, né, a equipe. E esse é um ponto principal, fazendo um parênteses aqui. O gestor não adianta mandar colaborador só e esquecer o colaborador e querer que ele faça milagre sozinho, né? Gestor já tem o nome gerir o outro, né? Gestor não tem as suas próprias atividades só do dia a dia, ele tem a dos outros para gerir e gerir essas pessoas, acompanhar esse processo de desenvolvimento. E uma outra ferramenta que a gente tem, então, é o plano de desenvolvimento individual. Entendi quem eu sou, né? Meu perfil, entendi o que eu preciso fazer, agora eu tenho que ter o plano, como entrar em ação. E esse como entrar em ação pode ser em treinamento em grupo, pode ser mentorias individuais também, caso a caso, né? E ainda o Enneagrama da personalidade, que é um treinamento, então, onde você vai ver a sua personalidade emocional, genética, lá de onde vem, quem você é e por que você tem X comportamentos, porque você pensa do jeito que você pensa, né? Porque você age, faz escolhas, tá? Então, ele realmente está na raiz da nossa vida. Tá? Boa parte disso, vamos dizer assim, pelo que eu entendi, são 3 dias para fazer uma largada disso. E depois tem um processo mais à frente para continuar, né? Isso. A gente tem, assim, processos em vários formatos. Tem de 3 dias, né, que você faz um programa de imersão ali de 3 dias e depois você vai para o individual com mentoria individual, e tem os programas semanais que você vai num encontro uma vez por semana. Então tem aí 10 semanas, 12 semanas, tá? Para fazer o seu processo de melhoria, né? Basta uma vez é a largada. Depois você pode, conosco, voltar a fazer todos os processos sem custo nenhum. Fazer tipo um follow-up. Legal. Isso. Em vários casos, só se eu tiver compreendido errado, mas em vários casos que você relatou, sempre partiu de cima para baixo. Essa iniciativa que é o correto, eu acho, né? Imagina assim. Mas e quando você, mero colaborador, percebe que quem tem que fazer isso é a tua gestão? Ótima pergunta essa. Adoro esse tema aí. Todos os dias eu ouço isso.
Quem tinha que estar aqui é meu chefe, né? Quem deveria estar aqui é meu gestor, enfim. Ou o corpo de gestão, Ou né? o corpo de gestão, exatamente, de preferência, né? O corpo de gestão. Veja só, é natural, né? Esse olhar para o outro, tá? Olhar para o outro, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. É mais fácil olhar o que o outro tem que melhorar do que o que eu preciso melhorar, tá? Aí entra uma questão. Nós damos prioridade, preferência, né? A gente até instiga muitas vezes que venha o dono, venha o gestor antes de vir o colaborador. Por quê? Porque daí a mentalidade já está aberta e a aceitação do que vem de baixo é mais fácil, né? Mas às vezes não se consegue isso, né? Eu quero treinar o meu colaborador. O colaborador vê N possibilidades, né? E ele quer esse processo de melhoria. Ele tem que entender que ele precisa evoluir talvez um pouco mais até do que o seu gestor. Sabe em qual item? Comunicação. Um colaborador que desenvolve bem a sua habilidade de comunicação com inteligência emocional, ele consegue dar feedback para o seu gestor. Feedback não agressivo, não ofensivo, né? Que não vai mexer com o ego da outra pessoa. Ele vai conseguir se colocar como parceiro do seu gestor e levar para ele pontos de melhoria, tá? Eu já fiz isso, né? Eu trabalhei numa multinacional por 12 anos, né? Trabalhei numa multinacional de treinamentos chamada Dale Carnegie e eu tinha tinha gestores, né, acima de mim e eu tinha gestores que eram bem duros, bem turrões, né? Não é porque é empresa de treinamento que é tudo lindo, maravilhoso, né? Eles eram bem durões pelo perfil comportamental deles, né? Quem tinha que saber lidar com eles? Era eu. Eu vou querer dobrar uma mesa de madeira dessa aqui com a minha força só? Não, tá? Eu não vou conseguir dobrar isso à força. Eu tenho que fazer um processo para isso, né? E aí eu fui me colocando como parceira, né? Não entrando nos conflitos. O colaborador tem que entender que às vezes ele está gerando conflito através da comunicação dele. Então, é uma via de mão dupla, gente, tá? Não é sempre culpa do colaborador, não é sempre culpa do gestor. É uma via de mão dupla. Mas se o meu gestor não faz treinamento, eu vou fazer o quê? Vou trocar de empresa? Posso, é uma possível solução, trocar de empresa. Outra possível solução, ficar frustrado do jeito que eu estou aqui. Outra possível solução, eu melhoro e tento mudar aquele ambiente. Precisa de disposição para isso, né? Então, a comunicação é o ponto-chave, mas eu só me comunico bem com o outro se eu tenho autoconhecimento. Bem rapidinho aqui, um gestor meu, muito firme, na multinacional, um dia ele disse assim, os instrutores aqui presentes, eram 20 pessoas sentadas, e os seus coordenadores, né? Então, os instrutores aqui sentados é o seguinte, eu não quero instrutor abrindo a boca, eu quero ouvir só dos coordenadores. Se você, instrutor, tiver algum problema, você fala para o seu coordenador. Quem fala comigo é o coordenador. Do jeitão dele, ele estava querendo o quê? Uma escala, uma hierarquia, né? Ok. Aí foi fazendo a volta. Josi, fala aí. Né? A Josi, coordenadora. Fala aí como é que está a sua região. A Josi falava. Fala aí como é que está a sua gestão. Falava. Aí, na terceira pessoa, o instrutor já começou a falar, não, porque aqui é um problema e tal, e isso e aquilo, e foi. Chegou em mim, né? Todos os instrutores também estavam falando com seus coordenadores, ou seja, a reunião tinha virado uma bagunça, né? Aí chegou em mim, eu devia ser a 15ª por ali, ele disse assim, e aí, Jaqueline, na sua região? Na época eu era só instrutora, e na sua região? Aí eu disse, o senhor pediu que a coordenadora falasse, eu já passei para ela as informações, e então o senhor verifica com ela, né? Ele me olhou, sentou para trás e disse assim, essa pessoa me lidera a partir de agora, porque ela entendeu a minha comunicação e foi a única aqui que entendeu o que era para ser feito. Eu falei lá no início, por que eu ia precisar repetir durante a fala de todos vocês? Olha só. Então, olha só, a função do colaborador também é gerar um enfrentamento com inteligência emocional.
Porque até ele tinha esquecido da regra que ele colocou. Na verdade, ele estava testando. Ele estava testando, sabe? Para ver quem é que conseguia entrar num enfrentamento ou se posicionar, né, de uma maneira adequada, que ele poderia contar e dizer, essa pessoa aqui é um bom parceiro meu porque se posiciona. Então, cuidado, né, colaboradores aí do agro que estão nos ouvindo, tem muito líder firme assim, tá? Tem muito líder firme assim. Então, você precisa se colocar como parceiro também, melhorar a sua comunicação, o seu posicionamento, sem entrar em conflito, tá? Sem entrar em conflito. É igual direção defensiva, né? Você que tem que... Você não é o culpado ali pela infração, mas você tem que defender para não te atingir. E outra, gente, o líder, ele é uma pessoa também, tá? Eu costumo dizer isso. Se dentro das equipes nós tivermos inteligência emocional e olhar para os outros como pessoas e não como cargos, tudo funciona melhor. É verdade. Então, eu sei que é difícil. Não, ninguém aqui está falando que é fácil isso, né? É difícil? É mesmo. Tá? Tem que suar a camiseta para isso. Mas é possível. Muita gente alcança isso, né? Então, aqui, nós treinamos, por exemplo, já há 2 anos, o Grupo Rorita, né? A Irmãos Gato. O Grupo Zanotto é nosso cliente há mais de 10 anos aqui. A Agrobela, que antes era Fazenda Santo Antônio, né? Agora tem pouco tempo mudou, é a Agrobela, né? Nosso cliente há bastante tempo dentro desses processos, né? Grupo Franciose, já há 10 anos nosso cliente nesse processo. E aí, né? Pessoas da região do Mato Piba focadas no agronegócio. As pessoas saem, tem rotatividade ainda nas empresas? Claro que tem. Com certeza, mas o impacto do dia a dia tem sido menor, né? Os resultados financeiros têm sido maiores, porque pessoas mais satisfeitas promovem um trabalho de maior qualidade e um resultado melhor. E, na verdade, todo esse processo, eu diria que é a base do RH, né? É a base do RH. O RH que não está conectado hoje com essa questão do autoconhecimento, ele já está meio que por fora, né? Do que está acontecendo, do que precisa para o mundo de hoje, né? E não é fácil o diálogo do RH com o gestor também, né? Às vezes tem o RH que sabe que precisa, mas o gestor que não entende, não está aberto. Então, gestores, autoconhecimento ajuda vocês a estar com a mente aberta. Tá? Aberta para o novo. Não quer dizer que você vai aceitar tudo que é novo, mas ouvir é uma obrigação. Né? Ouvir não é mais uma opção, é uma obrigação. Olha só, gente, eu estou agora, veja só, na minha empresa, então, de treinamentos, nós temos um time comercial virtual. Né? É uma coisa que não tinha antes, virtual. Para gerir um time comercial virtual, basta inteligência emocional, treinamento de liderança? Não. Sabe o que eu tenho que estar aberta a aprender? Sobre os softwares de gestão de equipe comercial online. Se eu não entender como o software funciona, como que eu vou mensurar o desenvolvimento dessa pessoa no dia a dia, eu não vou conseguir gerir com aquelas outras ferramentas, entende? Perfeito. É um outro time. Então, líderes, ou você está aberto a continuar aprendendo várias coisas sobre si. E eu vou dizer, gente, eu tinha preguiça, tá? Eu estou atrasada uns 2 anos já com isso. Mas não é fácil. Mas foi mesmo. Um processo. Eu tive que entender que eu não poderia delegar isso para ninguém, que tinha que passar por mim. Mas você já é líder da empresa, tem tantos anos, você ainda tem que fazer isso? Sim, eu tenho que fazer. E isso é só uma coisa a mais. Eu sou jovem ainda, eu tenho 43 anos. Quanta coisa a mais eu vou ter que aprender lá na frente? Então, né, nós temos que ter inteligência e disposição para aprender sempre. Verdade. E disciplina. E disciplina. Porque nesse caso aí que você falou de gerenciamento de equipes remotas, vamos dizer assim, que você vai trabalhar num software. Eu imagino que muito do teu dia a dia é entrar naquele software, ficar mudando, muda para cá, o realizado pro finalizado, marca o cara. Isso. Foi muita gente que não quer sentar para fazer isso. Exato. Não tem essa disciplina de... Verificar se os dados foram lançados por completo, né? Outro dia tinha lá o cliente lançado. Entrei em contato com o cliente tal, data tal. Produto ou serviço? Em branco. Gente, eu tenho 8 opções de treinamento na minha empresa em branco. Eu vou gerir como? Vou dizer, fulano de tal quer o quê aqui nessa empresa? Né?
Então, assim, estarmos sempre abertos ao desenvolvimento, tá? Dá preguiça, às vezes? Dá, sim. Então, eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer, poxa, qual é o resultado que isso vai me gerar lá na frente? Se eu pensar nas futuras gerações, principalmente, né? Como eu estou deixando a casa para quem vai assumir depois? E que fique, assim, você falou um negócio importante agora, né? Que fique bem claro que tudo que a gente está falando ou falou até agora não quer dizer que você não vai ter momentos ruins ou fazer coisas que você não gosta, né? Isso não vai ser, nossa, vou o dia inteiro trabalhando e assoviando, né? Não vai ser isso. Vai ter que ele falar, nossa, eu tenho que fazer isso. Exatamente. Tem que fazer. Exatamente. Ó, às vezes tem um cliente que me pede mentoria, né? Eu confesso para você, eu digo assim, sério que essa pessoa está me pedindo mentoria, né? Eu trabalho com isso, eu tenho o maior prazer disso, mas tem pessoas que são realmente desafiadoras, né? E aí eu olho e digo assim, poxa, mas se essa pessoa veio me procurar, é porque eu tenho algo para entregar. Ela viu em mim algo para eu entregar. Então eu vou dar o meu melhor. Eu não vou olhar para para como ela é comportamentalmente, né, falando, mas eu vou olhar para ela como pessoa e o que eu posso ajudar ela realmente. Então eu tenho que fazer um trabalho mental, prático, para tirar o máximo possível daquele ruim que está naquela atividade e tornar ela mais prazerosa possível, né? E assim com o aprendizado também. Então, a gente não vai fazer só coisas boas. Essa ilusão criada, infelizmente, por alguns profissionais na internet aí, ela está fadada ao fracasso logo ali, né? Tanto é que os índices aumentam a cada dia mais de pessoas entrando em depressão pelo excesso de comparação, né? Então, assim, manter a mente saudável é você se conhecer, assumir as suas limitações, né? Assumir seus pontos de qualidade também e aí entrar para a prática, dentro daquilo que você pode fazer, né? O impossível é para Deus, tá? Então, muitas vezes a internet vende o impossível como o possível hoje. Nem sempre é assim. É verdade. Fé em Deus. E só para... A gente está caminhando para o final do episódio, mas só para a gente comentar um caso engraçado, assim, né? Que a gente, acho que foi ano passado, tive a oportunidade de acompanhar um treinamento seu numa empresa, né? Sim, verdade. E aí, tava separando o pessoal em vários perfis. Isso. E a maioria não se enxergava como emocional, né? E aí foram... Só para eu lembrei agora de comentar. Foi. Fala pra gente por que os emocionais, quais são os perfis, né? E por que eles não gostam de serem identificados dessa forma. Eles acham que eles são fracos, é isso. Que só chora e tal. Eu sou emocional. Eu não sou emocional. Eu sou emocional com muito orgulho. Isso aí. Foi bem interessante, né? Eram mais ou menos uns 80 colaboradores, né, Josi, naquela empresa. E foi bem, bem bacana mesmo. Então, assim, a gente poderia dividir em 3, né, perfis: emocional, teórico e ativo, né? Isso falando em perfil emocional, não tem a ver com DISC, tem a ver com Enneagrama, tá? Perfil emocional. Os teóricos são os analíticos, pensam e normalmente pensam primeiro no que vai dar errado, depois o que pode dar certo, tá? Os ativos, então, são aquelas pessoas que diz assim, olha, o ar-condicionado, né, o swing ali do ar-condicionado está pegando muito em mim, né? Ao invés de eu pegar o controle remoto para mudar, eu vou lá, pego o cabo da vassoura e ergo, né, a palheta ali do ar-condicionado. Esse é o ativo, ele vai resolver o problema, sem analisar muito. Mas se eu colocar a vassoura todo dia lá, quando vê eu quebro esse negócio, eu vou estragar o ar, por que eu não faço no controle? Não, essa é a função do teórico, pensar assim. O ativo vai resolver. Ativo vai trocar a lâmpada da casa. O que ele pega? A escada e sobe, tira a lâmpada. Depois ele diz assim, cadê a lâmpada para eu colocar de volta aqui? Aí ele grita, amor, traz a lâmpada, né? Aí movimenta todo mundo ao redor para atender ele, porque ele já foi. Esse é o ativo. O emocional é aquela pessoa mais sensível ao ambiente e ao sentimento do outro. Essa é a questão. Tá? Então, muitas vezes ele vê como negativo isso, porque as pessoas pensam, ele é chorão, ele é muito amável, ele é muito gente boa. Não quer dizer isso. É apenas sensibilidade ao ambiente. Então, ele é como uma esponja, tem a tendência
a se comportar de acordo com o ambiente. O ambiente está feliz, alegre, ele se contamina positivamente e fica mais alegre. O ambiente está desagradável, está triste, ele se contamina e a pilha enfraquece também. Tá? Então, mas ele tem uma qualidade muito grande, que é enxergar a necessidade do outro. Tá? Ele enxerga o que o outro precisa. Com mais facilidade do que o ativo e o teórico. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa não quer se encaixar porque acha que é o chorão, né? Ou não quer se encaixar no teórico porque diz assim, o teórico é mais lento. Sim, leva mais tempo para analisar do que para entrar em ação, né? Então, ele é mais lento. Mas é mais assertivo. Mas muitas vezes pode ser, nem sempre, né? Porque se ele analisa muito para o lado negativo, ele acaba não agindo, não fazendo. E o que dá resultado, na verdade, é a ação, né? Então, por que nas empresas tem grande conflito entre financeiro e vendedor? O financeiro diz assim, porque o vendedor traz tudo bagunçado. O vendedor não preenche lá, não tem os dados do cliente, só tira o pedido, digamos assim, né? E o vendedor diz assim, mas quem traz dinheiro para essa empresa sou eu. Vai você ligar atrás agora para preencher o restante dos dados. Então, o vendedor, ele sempre acha que ele é mais do que... Briga clássica. Briga clássica, do que o administrativo financeiro. O teórico com o ativo, muitas vezes aqui, né? Ativo promove, sim, o resultado. É o vendedor que mantém a empresa em pé com dinheiro. Mas é o teórico que dá o direcionamento correto para isso, que faz o plano disso. Então, o ideal é que as nossas empresas tenham os 3 perfis. Tá? Eu treinei uma empresa em São Paulo e ela... em São Paulo, não, no Espírito Santo, ArcelorMittal. Tá? Aí o pessoal da ArcelorMittal fazendo processo de seleção e um dos diretores queria pessoas parecidas com ele. E aí ele disse assim, esse time aqui é parecido comigo, vamos fazer a avaliação. Tinha teórico, tinha emocional, tinha ativo naquele time, tá? Parecidos com ele como? Eles tinham uma boa comunicação, era essa a questão. Por isso se tornaram parecidos. Conseguiam pensar em conjunto e chegar a um ponto comum. Porém, cada um com as suas características fazia a roda realmente girar. Então, é muito interessante nós não ficarmos buscando pessoas parecidas conosco para as nossas equipes, mas pessoas que venham a agregar aquilo que eu não tenho. Eu tenho que enxergar para isso. E quando agrega, e eu consigo manter o canal de comunicação aberto, eu como líder consigo ouvir, consigo interagir com essas pessoas, quando vê o time realmente pensa igual. Né? E aí a força é maior. Né? 3 pensam mais do que 1 sozinho. Agem melhor também. Tá? E eu poderia falar aqui o dia inteiro, vários exemplos. Agora vamos para os signos. Ai, vamos entrar num tema complicado. Vai, qual é a Não, só enchendo o saco. Signos é bom, né? Signos é bom. Aliás, sabe que essa é uma crença limitante que às vezes impede as pessoas de buscar autoconhecimento. Tem gente que pensa que tudo envolve energia, signos, filosofias e não gostam dessa área. Tem gente que gosta e se identifica, mas tem gente que não gosta, né? Então, assim, lá na nossa empresa a gente não atua nessas áreas, né? Não vai fazer só um mapa astral. Não vai fazer, não. Ai, muito bom. Muito bom mesmo, Jaque. Obrigada. Acho que foi uma conversa muito boa, assim, né? Passou super rápido. E eu queria aqui, então, deixar o espaço para você convidar o pessoal para conhecer melhor o trabalho de vocês, onde eles encontram vocês. Sim, perfeito. E eu posso deixar uma dica prática já para quem quer fazer um processo por conta própria já? Com certeza, deve. Ótimo. Essa é a melhor parte, né? Veja só, se você quer começar o autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa fazer é algo bem antigo. Né? Porque o antigo, a receita antiga, ela é boa. É papel e caneta, a receita antiga. E você vai hoje anotar nesse papel e nessa caneta todas as vezes em que você tem um comportamento, por exemplo, você tem que tomar uma decisão. Por que você tomou a decisão? Ou melhor, qual foi a decisão, o quê, como foi essa decisão e o sentimento. Você faz 3 colunas lá na sua folha. O que, como e qual foi o seu sentimento.
Meio-dia você chega em casa, tem a sua família e tal, você teve talvez algum conflito ali, ou teve que tomar uma decisão, alguma coisa. O que aconteceu, como você agiu ou resolveu a situação e o sentimento que você teve ali. Faça isso por pelo menos 15 dias e você vai ver como tem um padrão de comportamento seu ali, tá? Esse padrão de comportamento vai mostrar muito das suas características e que você está olhando por um viés na maior parte do tempo. E aí você começa a ligar o sinal de alerta e dizer, poxa, eu tenho que enxergar outras possibilidades também, tá? Então começa olhando para você, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta, sem estender muito, que bateu aqui nessa questão de pegar e anotar e assim vai. Vocês pensam, já estão trabalhando com alguma coisa de inteligência artificial generativa para ela também ajudar vocês no diagnóstico das pessoas, assim? Sim. Já estão mexendo? Já. A gente já tem, né, dentro da própria plataforma que ela Impulse Up. Então, quando a gente gera os relatórios, né, os relatórios mesmo, né, para os participantes ou para o gestor. Porque imaginei nesse negócio assim, em vários perfis, vou pegar lá, vou colocar 3 colunas, né? O que, como e qual que é o sentimento, né? Tem cara, sei lá, que no como ele vai colocar 5 palavras. Tem cara que vai escrever um texto ali, né? Isso aí, exatamente. E aí, para esses mecanismos de AI, é uma... Nossa, é uma beleza. Uma maravilha. É uma beleza. Não, assim, a gente vai rejuvenescer lá na empresa agora com a inteligência artificial. Legal. Porque é extremamente cansativo fazer um por um, né? A gente vinha fazendo porque é personalizado, né? O tratamento é individual, mas a inteligência artificial traz isso com uma maravilha. Né? Legal. Muito bacana isso, sim. Então, assim, estamos também já automatizados, mais modernos, usando, né, as ferramentas necessárias aí. Que chique. E aí o pessoal encontra vocês? Isso. A nossa sede, então, a nossa empresa, né, ela fica de frente à praça do Jardim Paraíso, na rua Burle Marx, tá? 583. Então, ali nós temos uma sede de treinamento e os escritórios também, né? Fizemos tudo ali. Também nós temos um Instagram, que é @marinhohermestreinamentos. É marinho mesmo, de azul marinho, né? Então, Marinho Hermes Treinamentos. E nós temos o site também, né? marinhohermestreinamentos.com.br. Fica fácil de nos encontrar. Né? No Instagram tem o meu pessoal também, hermes.jaqueline. Né? Você entra pelo meu WhatsApp lá, conversa diretamente comigo também. Temos uma equipe aí de suporte, temos... Além de mim e do Marinho, não sei se você sabe, mas nós temos outros instrutores também na casa, né? E a gente vai até você também, tá? Então, às vezes, aí, outro dia me ligou alguém de Formosa, a gente vai, não tem problema nenhum, a gente vai, faz reunião online também, estamos aí em Luiz Eduardo, mas atuando no Matopiba inteiro. Show, era isso que eu ia comentar, né? Que vocês têm aqui, mas atende Matopiba, até Espírito Santo, né? Que você falou, sim, até no Brasil todo. Sim, Curitiba também a gente atende, então vários lugares. Show, muito obrigada, Jaque. Eu que agradeço. Espero te encontrar outras vezes, né? Outras oportunidades. Parabéns pelo trabalho que você faz aqui, que eu sei que é incrível. Eu já tive a oportunidade de participar várias vezes e sempre é muito aprendizado. Muito obrigada. Agradeço imensamente a oportunidade, né? E que possam tirar proveito desse conteúdo. Sucesso para vocês aqui também e para todos que nos assistem. Maravilha, obrigada. Então foi isso, né, pessoal? E vocês já sabem, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente não comentou, né? Seja o que for, coloque aí nos comentários do vídeo, ou se for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.